E nas últimas semanas, com a valorização do real em relação ao dólar, os bens e serviços que dependem da moeda americana se tornaram mais atrativos. É o caso, por exemplo, das viagens internacionais. Até a gente trouxe aqui no live para vocês o preço de uma viagem para a Disney, por exemplo, que ainda está cara, mas essa diminuição trouxe um pequeno alívio. Além disso, muitos bancos centrais ao redor do mundo passaram a diversificar as reservas cambiais, um movimento que pode trazer investimentos ao Brasil. É sobre esse cenário que a gente vai conversar agora com o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Joelson Sampaio. Professor, bem-vindo ao Live CNN, boa tarde. Boa tarde. Até quanto esse dólar ainda consegue baixar, hein, professor? O que a gente observa em relação ao dólar é uma queda mais acentuada no Brasil, mas não só no Brasil, enfim, em outros países também é possível observar essa desvalorização da moeda norte-americana, mas em especial no Brasil, o que tem explicado bastante essa redução é a alta da taxa de juros. Hoje a gente tem uma taxa de juros próxima a 12%, uma das mais altas do mundo, que aumenta a atratividade do Brasil em termos de investimentos e principalmente hoje também com a guerra da Rússia e Ucrânia, que enfim, são países emergentes que disputavam aí capital dos investidores estrangeiros com o Brasil, também trouxe aí um resultado de melhor atratividade para o mercado brasileiro. Mas o que a gente tende a observar daqui para frente sim, tem essa expectativa ainda de redução do dólar frente ao real, mas a gente tem um cenário de um ano eleitoral, uma expectativa de aumento da taxa de juros em outros países envolvidos, como os Estados Unidos, que tendem a ter aí um movimento de alta para 2022, que pode até mesmo reverter um pouco esse movimento de desvalorização e trazer uma valorização do dólar para o final do ano. Professor, quais setores da economia brasileira mais se beneficiam com essa queda do dólar? Ótima pergunta. Quando a gente analisa o dólar, ele tem um efeito para quem importa e exporta contrário. Então, hoje, todo o setor de importação, as empresas que importam insumos e produtos acabados, se beneficiam com o dólar, digamos que mais barato. A mesma coisa acontece para o turismo, ou seja, quem hoje quer viajar tem a opção de conseguir aí pacotes mais acessíveis. Então, esses são os principais segmentos que se beneficiam com a redução do dólar. Tem um componente importante também, que a gente tem uma economia hoje globalizada, então muitos itens no Brasil, eles são importados, que de alguma forma afeta a inflação. Então, a gente tem um efeito também positivo desse câmbio indo para a inflação. Mas lembrando que a inflação no Brasil hoje está num nível bem elevado, acima de 2 dígitos, acima de 10%, e esse efeito ainda é muito pequeno e leva mais tempo para a gente sentir nos indicadores de inflação. Priscila Asbeck. Gelson, obrigada pela entrevista. Entre os fatores que estão ajudando o dólar a cair aqui, a gente tem commodities, impulsionando uma entrada de dólares no país, tem também os juros muito altos por aqui. Esses dois fatores os economistas acham que tendem a se manter. Mas o que poderia fazer o dólar se fortalecer lá fora e atrapalhar essa queda do dólar frente ao real aqui seria um aumento dos juros nos Estados Unidos, porque isso atrai dinheiro para o mercado americano. E aí hoje eu estava escutando uma análise de um estrategista que ele estava falando que o mercado ainda não viu o pico de inflação nos Estados Unidos, então ainda não viu o pico da política monetária do Fed, do Banco Central americano. Queria saber se você acha que essa inflação americana, essa alta dos juros lá, pode tirar esse fluxo que a gente está vendo de dólares para o país, que está ajudando a reduzir aqui o real. Perfeito, Priscila. Se a gente observar hoje esse movimento da alta da taxa de juros Selic no Brasil, e também esse movimento para as commodities, elas são os grandes atrativos, para a entrada de investidores e dólares na economia brasileira. E sim, a gente pode observar esse resultado se revertendo por conta da alta da taxa de juros nos Estados Unidos. A gente ainda não teve esse efeito
da política monetária na economia norte-americana, mas tem essa expectativa sim de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos para, como no Brasil, também combate à inflação. Então, existe esse cenário, provavelmente a gente vai observar e para o final do ano a gente pode sim ter uma reversão dessa, digamos que, desvalorização do dólar frente ao real. E a gente tem um outro cenário adicional ao Brasil, que pode também afetar o câmbio, que é um ano eleitoral. E ano eleitoral, você tem um aumento das incertezas e tudo isso traz mais volatilidade para o câmbio. Então, para quem está nos assistindo hoje, né, é um bom momento aí para conseguir comprar a um dólar mais barato. Claro que é muito difícil acertar o momento, então as pessoas às vezes ficam tentando, mas qual que vai ser? Será que não vai cair mais? Qual que vai ser o dia ótimo para comprar? Isso é difícil, então o que as pessoas podem fazer para se aproveitar desse movimento é comprar aos poucos nesse movimento de queda e suavizar aí um pouco, às vezes o ganho, mas diminui o risco, né, de uma reversão. A pergunta que a gente mais faz para Priscila Asbeck aqui no Live CNN, se é hora de comprar o dólar ou não, mas boa dica aí de dividir esse montante. Joelson, muito obrigado, viu, pelo bate-papo aqui no Live CNN. Eu que agradeço.